Existe um momento na vida de um homem que muda tudo. Não é quando ele vê uma mulher bonita passar na rua. Não é quando ele sente atração física. Não é quando ele tem química com alguém. É algo muito mais profundo, muito mais misterioso. Algo que acontece nas camadas mais escondidas da psique masculina. Carl Jung passou décadas estudando esse fenômeno e o que ele descobriu vai mudar completamente a forma como você entende o amor masculino. Porque existe um segredo psicológico, neurológico e até espiritual sobre o momento exato em que um homem passa de simplesmente estar interessado para estar genuinamente apaixonado. E o mais surpreendente é que esse momento tem muito pouco a ver com o que você faz ativamente para conquistá-lo. Na verdade, tem tudo a ver com quem você é quando não está tentando ser nada, com a essência que você carrega, com algo intangível que você emana sem esforço. E quando você entende isso, quando você realmente compreende o que desperta amor verdadeiro no coração de um homem, você para de se esforçar tanto e começa a simplesmente ser. E é aí que a mágica acontece. Jung descobriu algo fascinante ao estudar milhares de casos clínicos ao longo de sua carreira. Ele percebeu que todo homem carrega dentro de si uma imagem feminina inconsciente, que ele chamou de ânima. Essa imagem é construída desde o nascimento através da relação com a mãe, com as figuras femininas importantes da infância, com as experiências marcantes, com os arquétipos coletivos que toda a humanidade compartilha. A anima representa tudo aquilo que é feminino dentro da psique masculina. É a parte emocional, intuitiva, sensível, receptiva, que todo homem possui, mas que muitas vezes foi suprimida pela cultura, pela educação, pela necessidade de ser forte e racional. E aqui está o segredo. Quando um homem encontra uma mulher real, que de alguma forma ressoa com essa imagem interna, algo profundo se ativa nele. Não é apenas atração, é reconhecimento. É como se uma parte perdida dele, uma parte que ele nem sabia que estava procurando, de repente se tornasse viva na presença dela. É como voltar para casa depois de uma longa jornada. É encontrar algo familiar em algo completamente novo. E isso não pode ser fabricado, não pode ser manipulado. Ou existe genuinamente ou não existe. A maioria das mulheres não sabe disso, mas homens não se apaixonam pela mulher perfeita. Eles se apaixonam pela mulher real, pela mulher que não está tentando ser algo que não é. Pela mulher que tem camadas, profundidade, mistério, mas também autenticidade. Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é o trabalho mais importante da vida humana. E quando um homem encontra uma mulher que está nesse caminho, uma mulher que conhece a si mesma, que não se fragmenta para agradar, que tem suas próprias feridas, mas também sua própria força, algo nele desperta, porque essa mulher reflete de volta para ele a possibilidade de ele também ser completo. Ela não precisa que ele seja o herói dela, ela não precisa que ele a salve, ela está caminhando sua própria jornada. E, ironicamente, é justamente isso que faz um homem maduro querer caminhar ao lado dela. Não porque ela precisa, mas porque ela escolhe. Não por dependência, mas por amor genuíno. E essa é a diferença entre uma mulher que um homem deseja e uma mulher por quem um homem se apaixona de verdade. Tem algo que acontece no cérebro masculino que é absolutamente fascinante. Quando existe apenas atração física, apenas desejo, o sistema límbico está ativado, a dopamina está alta, há prazer, há excitação. Mas isso é temporário. É intenso, mas superficial. É fogo que queima rápido e apaga. Mas quando um homem realmente se apaixona, quando algo mais profundo se ativa, outras áreas do cérebro entram em ação. O córtex pré-frontal, responsável por planejamento futuro, por comprometimento, por decisões de longo prazo. A ocitocina, o hormônio do vínculo, começa a ser liberada não apenas durante intimidade física,
mas na simples presença dela. O sistema de recompensa se reconecta não para buscar novidade, mas para valorizar estabilidade. E isso não acontece porque ele decidiu racionalmente se apaixonar. Isso acontece porque algo na essência dela ativou esses circuitos de forma orgânica, natural, inevitável. E sabe o que ativa isso? Segurança emocional, autenticidade, consistência. Uma mulher que não está jogando jogos emocionais. Uma mulher que sabe quem é e não muda de máscara dependendo do ambiente. Uma mulher que tem paz interior mesmo quando a vida está caótica. Isso é irresistível para um homem que está pronto para amar de verdade. Se isso está fazendo sentido e tocando algo profundo em você, para agora e deixa seu like. Se inscreve no canal, porque esse tipo de conteúdo vai transformar completamente como você enxerga relacionamentos e seu próprio valor. E ativa o sininho, porque os próximos vídeos vão revelar ainda mais segredos sobre a psique masculina que ninguém te conta. Faz isso agora, eu espero. Jung identificou algo que ele chamou de projeção. É quando colocamos em outra pessoa qualidades que na verdade existem dentro de nós, mas que não reconhecemos. E no início de qualquer atração, sempre há projeção. O homem vê na mulher aquilo que ele quer ver. Ele projeta nela a imagem da ânima, a mulher ideal que existe no inconsciente dele. Ela se torna a musa, a deusa, a perfeição. E nesse estágio inicial, ele está apaixonado pela projeção, não pela pessoa real. Por isso, tantos relacionamentos começam intensos e depois desmoronam. Porque quando a projeção inevitavelmente se quebra, quando ele começa a ver a mulher real com suas imperfeições, suas humanidades, seus dias ruins, muitos homens se decepcionam. Ela mudou, ele diz. Mas ela não mudou. Ele apenas parou de vê-la através da lente da projeção e começou a vê-la como ela realmente é. E aqui está o divisor de águas. Homens imaturos fogem nesse momento. Mas homens maduros se apaixonam de verdade nesse momento. Porque o amor real não começa na projeção. O amor real começa quando a projeção se quebra e ele escolhe amar a mulher real mesmo assim. Quando ele vê suas imperfeições e as aceita. Quando ele vê sua humanidade e a honra. Quando ele vê que ela não é a deusa ideal, mas uma mulher real, profunda, complexa. E ainda assim pensa, é você que eu escolho. Continuando o roteiro mantendo o tom emocional, a profundidade psicológica e a validação feminina. Preciso desenvolver mais sobre os gatilhos específicos do apaixonamento masculino, segundo Jung, neurociência e espiritualidade, sempre mantendo o empoderamento saudável da mulher brasileira. Existe um padrão que Jung observou em seus pacientes masculinos e que se repete através das gerações. Homens se apaixonam por mulheres que os desafiam a crescer. Não desafio no sentido de conflito, mas desafio no sentido de evolução. Uma mulher que tem padrões. Uma mulher que não aceita qualquer comportamento. Uma mulher que tem dignidade e a mantém mesmo quando está apaixonada. Porque veja bem, o ego masculino imaturo quer uma mulher que seja fácil de controlar, previsível, que não questione, que aceite migalhas. Mas a alma masculina, a parte profunda dele que busca significado, busca crescimento, busca transcendência, essa parte se apaixona por uma mulher que o convida a ser melhor. Uma mulher cuja simples presença exige que ele saia da zona de conforto. Não porque ela está cobrando verbalmente, mas porque a integridade dela, a completude dela, a paz dela, refletem de volta para ele tudo aquilo que ele ainda não é, mas que sabe que deveria ser. E isso cria uma tensão criativa. Uma tensão que não é negativa, mas que puxa ele para cima, que o inspira, que o transforma. E homens maduros, homens que realmente querem evoluir, se apaixonam perdidamente por mulheres assim. A neurociência moderna confirmou algo que Jung intuiu há quase um século. O cérebro masculino
se apaixona através da admiração. Não apenas admiração física, mas admiração de caráter, de essência, de força interior. Existe um estudo fascinante que mostra que quando um homem admira uma mulher, quando ele a vê fazendo algo que demonstra competência, inteligência, coragem, sensibilidade, compaixão, há uma ativação simultânea dos centros de prazer e dos centros de vínculo emocional. É como se o cérebro dele dissesse: essa mulher não é apenas atraente, ela é admirável, e eu quero estar ao lado de alguém assim. Por isso, mulheres que têm sua própria vida, seus próprios sonhos, sua própria jornada, tendem a despertar amor mais profundo, porque há o que admirar, há mistério, há profundidade. Ela não é apenas uma extensão dele, ela é uma pessoa completa, inteira, fascinante por si mesma. E homens de verdade não têm medo disso. Homens de verdade são atraídos por isso, porque eles entendem que para construir algo bonito, você precisa de duas pessoas inteiras, não de duas metades procurando completude. Jung falava sobre algo chamado coincidentia oppositorum, a união dos opostos. Ele acreditava que o objetivo último da vida psíquica é integrar os opostos dentro de nós, o masculino e o feminino, a luz e a sombra, a razão e a emoção. E quando um homem encontra uma mulher que incorpora essa integração, uma mulher que é ao mesmo tempo forte e delicada, confiante e vulnerável, independente e capaz de intimidade, racional e emocional, algo nele reconhece. Ela está fazendo o trabalho. Ela está integrando os opostos. Ela está se tornando completa. E isso é profundamente atraente em um nível arquetípico, porque no fundo todos nós buscamos completude. Todos nós buscamos integração. E quando vemos alguém que está nesse caminho, que não está fragmentado entre máscaras sociais, que é autêntico, isso toca algo muito profundo em nós. É como reconhecer um espírito irmão, alguém que também está buscando se tornar inteiro. E amor verdadeiro, amor que dura, amor que transforma, só acontece entre pessoas que estão nessa jornada de integração. Tem um momento específico que Jung identificou como crucial para o apaixonamento masculino verdadeiro. É quando ele vê você em sua vulnerabilidade e você não colapsa. Quando ele vê você enfrentando algo difícil e você mantém sua dignidade. Quando ele vê você ferida, mas não destruída. Porque vulnerabilidade não é fraqueza. Vulnerabilidade é a coragem de ser vista como você realmente é, com suas lutas, suas dores, suas imperfeições e mesmo assim permanecer de pé. E quando um homem vê isso em uma mulher, quando ele vê que ela não é de vidro, que ela não precisa ser salva, que ela tem sua própria força interior mesmo nos momentos mais difíceis, algo nele se rende, porque ele percebe que essa mulher não vai depender dele para se manter inteira, ela já é inteira. E ela está escolhendo compartilhar essa inteireza com ele, não porque precisa, mas porque quer. E isso é o tipo de amor que homens maduros passam a vida inteira procurando. Não alguém para completá-los, mas alguém completo para caminhar ao lado. A sabedoria espiritual sobre isso é ainda mais profunda. Existe um propósito divino na forma como feminino e masculino se complementam. Não é sobre superioridade ou inferioridade, é sobre complementaridade sagrada. O masculino traz estrutura, direção, proteção, provisão. O feminino traz intuição, nutrição emocional, sensibilidade, sabedoria relacional. E quando cada um honra sua essência, quando a mulher não está tentando ser masculina para provar força e o homem não está sufocando seu feminino interno para parecer duro, há uma dança sagrada, uma ressonância. E é nessa ressonância que o amor verdadeiro floresce. Jung dizia que o objetivo da individuação não é se tornar andrógeno, não é eliminar as diferenças, é integrar os opostos dentro de si enquanto honra a essência primária.
Uma mulher integrada conhece sua força, mas não perde sua feminilidade. Um homem integrado conhece sua sensibilidade, mas não perde sua masculinidade. E quando esses dois se encontram, não há guerra de poder, há parceria, há respeito mútuo, há admiração recíproca e há amor que constrói algo maior que ambos individualmente. Muitas mulheres me perguntam, mas então o que eu faço para fazer ele se apaixonar? E a resposta é, nada. Você não faz. Você simplesmente é. Porque o tipo de amor que vale a pena não pode ser fabricado através de técnicas, estratégias, jogos emocionais. Esse tipo de amor acontece quando você está genuinamente sendo você mesma, e isso ressoa com algo profundo nele. Se você precisa fingir, manipular, se moldar completamente para fazer alguém se apaixonar, então o que ele está amando não é você, é a versão fabricada. E você vai passar a vida inteira cansada de manter a fachada, com medo de que se ele vir quem você realmente é, ele vai embora. Mas quando você é autêntica desde o início, quando você mostra quem você é com suas luzes e sombras, com suas forças e vulnerabilidades, e ele se apaixona por isso, aí sim você tem algo real. Você tem alguém que ama você, não uma versão editada de você. Você. E isso é libertador. Isso é paz. Isso é o tipo de amor que não cansa, porque você não está gastando energia fingindo ser outra pessoa. A psicologia moderna nos ensina algo fundamental sobre apego e amor. Pessoas com apego seguro, que foram amadas de forma consistente e saudável, tendem a se apaixonar por pessoas também saudáveis. Pessoas com apego ansioso tendem a se apaixonar por pessoas distantes, reproduzindo o padrão de buscar amor onde é difícil conseguir. Pessoas com apego evitativo tendem a se apaixonar por pessoas muito dependentes para manter o controle emocional. E aqui está algo importante. Um homem só consegue se apaixonar de forma saudável se ele mesmo tem um padrão de apego minimamente seguro. Se ele tem medo de intimidade, se ele evita vulnerabilidade, se ele não fez o trabalho interno de cura, ele pode sentir atração, pode sentir obsessão, pode até sentir dependência emocional. Mas amor verdadeiro, amor maduro, amor que constrói, isso requer que ele esteja em um lugar emocional saudável, e você não é responsável por curar o padrão de apego dele. Você não é terapeuta dele. Você não é mãe dele. Se ele não está pronto emocionalmente, nada que você faça vai mudar isso. E reconhecer isso te poupa de anos tentando forçar alguém a te amar da forma que você merece. Jung tinha um conceito fascinante chamado sincronicidade, a conexão significativa entre eventos externos e estados internos. Ele acreditava que quando estamos alinhados com o nosso verdadeiro eu, quando estamos vivendo autenticamente, as circunstâncias externas começam a refletir isso. E isso se aplica ao amor. Quando você está genuinamente em paz consigo mesma, quando você fez o trabalho interno, quando você conhece seu valor, quando você não está desesperada por relacionamento, mas aberta a ele, algo mágico acontece. Você começa a atrair pessoas que estão no mesmo nível de maturidade emocional. Você para de atrair projetos, homens quebrados, situações tóxicas, e começa a atrair homens que também fizeram o trabalho interno, homens que também conhecem seu valor, homens que estão prontos para a parceria real, não para jogos emocionais. E quando dois seres humanos maduros, completos, inteiros se encontram, o amor que floresce é diferente. Não é aquela paixão caótica e obsessiva do início. É algo mais profundo, é respeito, é admiração, é escolha consciente, é construção conjunta, e é isso que dura. Existe uma diferença gigantesca entre um homem que se apaixona pela ideia de você e um homem que se apaixona por você. A ideia é fantasiosa, é projeção pura. É ele imaginando como seria ter você, sem realmente conhecer você. É desejo idealizado.
E muitos relacionamentos começam assim, com ele apaixonado pela ideia, pela fantasia. Mas quando a realidade aparece, quando ele descobre que você tem opiniões fortes, que você tem dias ruins, que você tem necessidades emocionais, que você é uma pessoa real e complexa, a ideia desmorona e homens que estavam apaixonados pela ideia fogem. Não era o que eu esperava, eles dizem. Mas homens maduros, homens prontos para amor real, eles se apaixonam justamente quando conhecem você de verdade. Quando veem suas camadas, quando descobrem suas complexidades, quando entendem suas feridas e suas forças, porque eles não estavam procurando uma fantasia. Eles estavam procurando uma parceira real. E quando encontram, eles reconhecem e eles escolhem conscientemente, repetidamente, todos os dias. A neurociência descobriu algo fascinante sobre o amor de longo prazo. Nos primeiros meses, o cérebro está inundado de dopamina, noradrenalina, serotonina. É a fase da paixão intensa, da obsessão, do pensamento constante no outro. Mas isso é quimicamente impossível de sustentar. O cérebro não consegue manter esse nível de ativação por muito tempo. E é aí que muitos relacionamentos acabam, porque as pessoas confundem o fim da fase de paixão com o fim do amor. Mas o que a ciência mostra é que relacionamentos saudáveis transitam da dopamina para a ocitocina e vasopressina, hormônios do vínculo, do apego seguro, da parceria. E essa transição só acontece quando há consistência, confiança, respeito, intimidade emocional real. Quando há segurança. E aqui está o segredo. Homens se apaixonam de verdade não na fase da dopamina, mas na transição para a ocitocina, quando a intensidade inicial diminui e ele percebe que ainda quer estar com você. Quando a novidade passa e ele percebe que a realidade é melhor que a fantasia. Quando o brilho inicial se apaga e ele percebe que a luz real que você carrega é ainda mais bonita. É aí que ele sabe. Isso não é paixão temporária. Isso é amor verdadeiro. Tem algo que Jung dizia que é essencial você entender. A maior tragédia não é ter conflitos, mas sim não ter nada pelo que vale a pena ter conflitos. Relacionamentos reais têm atritos, porque são duas pessoas completas, com opiniões, valores, necessidades, histórias. E quando essas duas pessoas se encontram, vai haver momentos de desalinhamento. E é nesses momentos que você descobre se ele está realmente apaixonado. Porque um homem apaixonado pela ideia foge no primeiro conflito. Mas um homem apaixonado pela pessoa real, ele fica, ele enfrenta, ele dialoga, ele busca entender. Ele está disposto a ser desconfortável porque o valor dela compensa qualquer desconforto. Isso não significa aceitar desrespeito. Isso não significa aceitar abuso. Isso significa que um homem que te ama de verdade não vai embora só porque vocês discordaram. Ele não vai te punir com silêncio. Ele não vai ameaçar término toda vez que há tensão. Ele vai trabalhar através do conflito com você, porque ele está comprometido não com a facilidade, mas com você, com a construção de algo real. E aqui está algo que vai te libertar. Você não precisa ser perfeita para ser amada de verdade. Você não precisa ter resolvido todos os seus problemas. Você não precisa estar no seu melhor momento. Porque homens maduros não se apaixonam pela mulher sem problemas. Eles se apaixonam pela mulher que está lidando com seus problemas de forma saudável. Pela mulher que tem autoconsciência. Pela mulher que está crescendo, evoluindo, trabalhando em si mesma. Pela mulher que reconhece suas feridas, mas não deixa que elas a definam. Pela mulher que cai, mas levanta. Pela mulher que erra, mas aprende. Pela mulher que é humana, gloriosamente imperfeita, mas profundamente íntegra. Essa é a mulher que desperta amor verdadeiro. Não a mulher sem falhas, mas a mulher que enfrenta suas falhas com coragem.
E se alguém está esperando você ser perfeita para te amar, essa pessoa nunca vai te amar de verdade, porque amor real não é para pessoas perfeitas, é para pessoas reais. Jung dizia que o maior trabalho da segunda metade da vida é integrar a sombra, reconciliar-se com tudo aquilo que negamos em nós mesmos. E quando você faz esse trabalho, quando você olha honestamente para suas partes difíceis, para suas feridas não curadas, para seus padrões destrutivos e trabalha para integrá-los em vez de negá-los, algo em você muda. Você se torna mais compassiva consigo mesma, mais paciente, mais humilde e, ironicamente, você se torna mais atraente. Porque não há nada mais magnético que uma pessoa que conhece suas próprias sombras e não tem medo delas, que não está fingindo ser alguém que não é, que não está escondendo suas imperfeições atrás de máscaras, que simplesmente é, com tudo que isso inclui. E homens que também fizeram esse trabalho, homens que também enfrentaram suas próprias sombras, reconhecem isso em você e se apaixonam justamente por isso. Pela autenticidade, pela coragem, pela integridade, pela profundidade que só vem de quem teve coragem de olhar para dentro e não fugiu do que encontrou. A sabedoria bíblica sobre isso é profunda e muitas vezes mal interpretada. Quando fala sobre a mulher de valor, a mulher virtuosa, não está falando de perfeição. Está falando de caráter, de integridade, de uma mulher que conhece seu valor porque ele foi dado por algo maior que qualquer humano. Uma mulher que não busca validação externa porque já sabe quem é aos olhos de Deus. E essa segurança interior, essa paz que vem de conhecer sua própria essência espiritual, é profundamente atraente. Porque um homem na presença de uma mulher assim sente algo que ele raramente sente: paz. Ele não precisa estar constantemente provando valor. Ele não precisa estar em guarda emocional. Ele pode simplesmente ser. E quando um homem encontra uma mulher ao lado de quem ele pode simplesmente ser, sem máscaras, sem performances, sem medo de julgamento, ele nunca mais quer sair desse lugar. Porque é raro, é precioso, é sagrado. E ele reconhece isso não racionalmente, mas em um nível muito mais profundo. Alma reconhece alma, espírito reconhece espírito. Então, quando você se pergunta o que faz um homem se apaixonar de verdade, a resposta não está em técnicas ou estratégias. Está em você sendo completamente, autenticamente você mesma. Você conhecendo seu valor, você fazendo seu trabalho interno, você integrando suas sombras, você honrando sua feminilidade sem vergonha. Você sendo forte, mas não perdendo sua delicadeza. Você sendo independente, mas não fechada para a intimidade. Você sendo profunda, mas não pesada. Você sendo você. E quando você é isso, quando você realmente incorpora essa completude, essa autenticidade, essa paz interior, você não precisa fazer nada para atrair amor verdadeiro. Você simplesmente atrai, naturalmente, inevitavelmente. Porque homens maduros, homens que estão prontos, homens que fizeram o trabalho deles, reconhecem valor, reconhecem profundidade, reconhecem autenticidade e se apaixonam não pela performance, mas pela essência. E esse é o tipo de amor que vale a pena. Esse é o tipo de amor que constrói. Esse é o tipo de amor que dura, porque está fundamentado não em projeção, não em fantasia, não em necessidade, mas em reconhecimento genuíno de almas que se encontraram no caminho e decidiram caminhar juntas. E agora me conta, o que neste vídeo mais tocou você? Escreve "Eu entendi" nos comentários se você reconheceu que seu valor não depende de ninguém te escolher, mas de você se conhecer de verdade. Quero ver sua transformação refletida aqui.